Olá, eu sou a Ana Pimentel, autora do livro Unicórnios Portugueses, e é aqui que vamos conversar sobre os temas das histórias de $1.000 milhões. Bem-vindos ao podcast dos unicórnios. É mestre em Engenharia de Computadores e Telemática, empreendedor e apaixonado por criar produtos. Em 2019 cofundou aquele que viria a ser o quinto unicórnio com ADN nacional e bastaram-lhe 2 anos para bater um recorde de investimento. Hoje temos connosco Marcelo Lebre, cofundador e diretor tecnológico do unicórnio Remote, e vamos conversar sobre os bastidores dos milhões. Marcelo, bem-vindo, obrigada por estares aqui connosco. Obrigado, é um prazer. Antes de irmos aqui aos milhões, não é, Marcelo, que é o tema da nossa conversa hoje, talvez fosse importante explicar-nos antes de mais o que é Remote. Então, a Remote é uma empresa que permite empregabilidade global. O que é que este chavão significa? Significa que permitimos às empresas contratarem qualquer pessoa a nível mundial e as pessoas serem contratadas e encontrarem um trabalho a partir de onde quiserem e trabalhar para uma empresa que esteja noutro país, completamente diferente. Até ao dia 2 isto não é possível, porque não existem contratos laborais interpaís, mas através da Remote, como nós estamos presentes em todos estes países, neste momento estamos em cerca de 50 países, até o final do ano 80, até o próximo ano em todo o mundo, e criamos a ponte, tanto entre a empresa que está num país e a pessoa que está noutro país, com um contrato perfeitamente local, legal, com todos os seus direitos e benefícios. Portanto, vocês atuam aqui em várias frentes, ou seja, na frente tecnológica, porque tem o software e tem a plataforma que permite tudo isto, mas dão então também apoio a nível legal, fiscal, portanto… Total. Tudo. Ok, ou seja, portanto é uma espécie de conceito-chave na mão para qualquer empregador que queira contratar pessoas em remote no mundo todo. É mais ou menos isto. Exatamente. Nós até trabalhamos com empresas, até já começamos a trabalhar com empresas que não são propriamente remote, mas que não têm uma entidade, por exemplo, uma empresa que quer nos Estados Unidos quer criar um escritório em Portugal, mas não quer criar cá a entidade por questões financeiras, de compliance ou de regulação, então contratam através de nós e criam cá um escritório com as pessoas que são com os contratos através de nós, com tudo tratado através de nós, e focam-se em crescer a empresa e o negócio em vez de tratar da burocracia disso. E isto parece que foi uma ideia criada em pandemia, mas não foi, vocês nasceram antes de estarmos em pandemia, e é interessante perceber que depois o mundo começou a precisar muito deste tipo de trabalho. Mas como é que a vossa ideia nasceu? Como é que de repente, o que é que aconteceu na vossa vida para vocês terem, digo vocês porque tens também um cofundador, outro cofundador, e o que é que aconteceu para terem esta ideia? Conta-nos lá esse início. Certo, então tanto eu como o meu cofundador e CEO da empresa, nós já somos amigos há muitos anos, cerca de 10 anos, mais coisa menos coisa. E tivemos sempre os nossos projetos, fomos fazendo sempre as nossas coisas, já tivemos os nossos pequenas startups, mas já há 10 anos atrás não sabíamos nada sobre isto e, portanto, acabou por nunca dar em nada. A verdade é que nós sempre fomos fervorosos adeptos de fazer aquilo que gostamos, sempre. E achamos, e a nossa opinião foi sempre que as pessoas, aliás, os projetos que nós fomos desenvolvendo e conversando, elaborando, foram sempre neste sentido. As pessoas deviam fazer aquilo que gostam, porque muitas das vezes uma grande parte das pessoas hoje em dia trabalha para colocar comida na mesa, e é extremamente o trabalho honrado e com todo o valor, mas onde é que estaríamos se todos nós pudéssemos fazer mais aquilo que gostamos, não é? Uma das grandes razões pelas quais isso não acontece mais é porque não há oportunidade, não há mais oportunidade. E quando diz oportunidade, refere-se até a oportunidade geográfica, ou seja, pessoas que vivem em determinada zona, cidade, país, não terem tanto acesso a empresas ou a setores onde estejam à procura desse tipo de profissionais. Portanto, é mais a isso que te referes, certo? Exatamente. Ou seja, eu sou da Anadia, Distrito de Aveiro. Em Anadia não há propriamente empresas na área de engenharia informática e, portanto, eu acabei por tirar o curso em Aveiro e
claro, uma boa parte da nossa evolução também passa por explorar o mundo, mas não há trabalho na zona onde nasci, onde fui criado, não é? E o que significa que isto levou-me a ter que mudar para outra cidade. Aveiro é extremamente pequena, é uma cidade muito pequena, quando acabei o curso, havia uma mão cheia de empresas que ofereciam trabalho nesta área, mas que não era propriamente um trabalho extremamente aliciante para mim. Eu acabei de ter que vir para Lisboa. E o meu caso é uma diferença muito pequena. Há pessoas que viajam o mundo inteiro à procura de uma nova oportunidade, de um trabalho diferente, melhores condições de vida, e portanto isto é uma grande barreira, torna-se uma grande barreira. Ao longo dos anos, tanto eu como o meu sócio fomos nos deparando muito com isto. O Job era a VP of Product, portanto era responsável pela área de produto na GitLab, foi uma empresa que cresceu 100% remota e distribuída pelo mundo, sem um único escritório. Entraram em haste pública em bolsa na Nasdaq na semana passada, ou esta semana, e portanto, sem um único escritório, com milhares e milhares de trabalhadores pelo mundo fora, sem um único escritório. E portanto eles tinham necessidades muito grandes e muito claras nesta área. Exato, de contratação, suponho, não é? Exatamente. E no meu lado, em todas as empresas que eu ajudei a crescer, tanto no nosso ecossistema português como fora, a dificuldade foi sempre a mesma, que é, eu quando tenho que contratar alguém, eu tenho um certo orçamento para contratar esta pessoa, eu tenho que consigo contratar a melhor pessoa para este orçamento. E a grande dificuldade, quando estamos a falar em países como Portugal, etc., mesmo nos Estados Unidos e Reino Unido, é encontrar a melhor pessoa para aquele lugar dentro que encaixe dentro daquele budget. E isto é uma barreira muito, muito grande para as empresas conseguirem crescer, porque demora imenso tempo, é trabalhoso, às vezes não corre bem, defraudamos as nossas expectativas e das pessoas também. E o que é que aconteceria se eu, em vez de estar limitado à zona onde estou, conseguisse contratar a melhor pessoa no mundo para aquela função? E, portanto, quanto mais conversávamos sobre isto, mais isto nos fazia sentido. Houve assim algum momento eureka? Ou seja, uma das coisas que eu percebi, nós estamos aqui a conversar a propósito do livro que escrevi, que é sobre as histórias dos unicórnios portugueses e não só, também contextualiza aqui muito o fenómeno a nível internacional e depois como chega a Portugal. E eu também, como jornalista, tive longos anos a acompanhar este tipo de histórias, e a verdade é que uma das coisas que sempre percebi é que isto de ter uma ideia, de lançar uma empresa, não é nada linear, ou seja, tanto pode ocorrer porque de repente há um momento eureka, como pode ser por variadíssimos motivos. Convosco, o que é que aconteceu? Foi assim um momento eureka ou não? Ou foi uma coisa que te foi ganhando assim peso à medida que o tempo ia passando? Como é que foi este processo? Foi imediato, não foi? Confesso que não foi imediato. Isto foi um processo que foi extremamente longo. Foi o conjunto de tudo o que eu descrevi, destas várias opiniões que nós fomos elaborando, por vezes vinham até nós de forma até indireta, até a um ponto em que nós acumulámos experiência suficiente em termos de carreira, porque eu já trabalhei em bastantes startups, o Iob também, e nós sabemos o quão difícil é. Há toda muito esta história de que isto é tão lindo, e esta empresa levantou milhões, mas os milhões são para construir a empresa, não são para quem trabalha. E portanto, o que acontece é que isto é extremamente difícil. São projetos, criar uma startup não é um jogo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um jogo, é uma empresa, é trabalho, são vidas de pessoas, são investimentos pessoais, e leva muito trabalho. E nós, ao longo do tempo, fomos sempre, uma das coisas que nós sabíamos é que sim, queríamos fazer um projeto que tivesse um impacto grande no mundo, sim, tínhamos a nossa opinião em relação a estes temas que estamos a discutir, mas é preciso experiência, é preciso conhecer a fundo, e é preciso criar uma solução para um problema que existe. Não é criar uma solução espetacular para um problema que não afeta suficientemente a população. E, portanto, ao longo das nossas conversas, principalmente no ano de 2018, estes temas vinham cada vez mais à tona. Até que, ali pelo final do ano,
de novembro a dezembro de 2018, era muito claro para nós que isto era um problema gigante. E mal imaginavam que viria aí uma pandemia que iria Sim, ainda... nós sabíamos de facto que isto estava a crescer muito, cada vez mais as empresas estão a ser criadas de forma remota, estavam a ser criadas de forma remota, o crescimento estava a ser exponencial, o mercado nesta área estava a ser exponencial porque está tudo a implodir, ou seja, a quantidade de empresas que necessitam de tecnologia, não são startups, que precisam de tecnologia, neste momento são 100%, não há nenhuma única empresa que não precise de tecnologia. Vamos pensar nas coisas mais básicas, os hospitais, os tribunais, tudo isto precisa de tecnologia para operar, e cada vez mais, porque sabemos que com tecnologia conseguimos fazer mais rápido, melhor, e não há gente para construir isto, para fazer isto acontecer. E então, localmente, implodiu, mesmo nos Estados Unidos, que é uma área gigante, mesmo na Índia, mesmo no Reino Unido, e então é preciso abrir as portas ao mundo para ir contratar, ir buscar trabalhar com este talento. E na prática foi isto que nós vimos explodir, e sim, a pandemia foi um catalisador muito grande neste processo. Portanto, quando vocês, falando em milhões, não é em bastidores de milhões, quando vocês lançaram esta empresa, então no início de 2019, depois de toda esta reflexão, alguma vez pensaram que chegariam assim a unicórnio tão depressa, em apenas 2 anos? Não, para ser sincero, não. Isto é uma pergunta que costumo fazer. Estava sequer nas vossas conversas, isto era importante para vocês? Para já eu acho que há um tema assim, para mim, eu sou muito pragmático quanto a isto. O estatuto de unicórnio não vale nada, não é? Literalmente não vale nada, não é nada, é apenas lindo para os jornais, porque na prática aquilo que nós sabíamos é que isto era uma área a crescer muito rápido, extremamente rápido. Nós, quando decidimos fazer esta empresa, nós tínhamos logo clientes muito antes de ter sequer alguma coisa para vender. Quando falámos com as pessoas, com as várias empresas, para validar esta necessidade, tínhamos muitos clientes muito antes de conseguir vender. Nós, no início mesmo da empresa, chegámos a ter quase 2 meses de reuniões marcadas para pessoas que queriam comprar o produto, em que nós não tínhamos capacidade de falar com as empresas mais rápido. Portanto, havia muito apetite da parte mesmo do mercado. Isso vocês viram logo isso? Sim, era muito claro, era físico, era natural, e portanto do lado de investimento também. Era isso que te ia perguntar, não é? Se havia este apetite da parte do mercado, imagino que quando se começou então a saber que havia esta startup que estava a desenvolver esta plataforma, que ia resolver este problema, isto também tenha chegado aos investidores, e vocês tiveram aqueles momentos em que não, sei lá, nem era preciso serem vocês a ir ter com os investidores, eram os investidores que vinham ter com vocês porque iam investir. Isto chegou a acontecer? Nunca tivemos outro, na verdade. As nossas rondas de investimento foram sempre extremamente curtas, 2 semanas. 2 semanas? Sim. Mesmo esta? A última que vos avaliou em unicórnio? Sim. Às vezes o que demora mais depois é a papelada final, mas fechar a ronda mesmo, ter as chamadas term sheets e tudo assinado, cerca de 2 semanas, mais coisa, menos coisa. Precisamente porque, mas há mais áreas a acontecer. Porque esta questão do futuro, do future of work, portanto o futuro do trabalho, veio trazer, nós seres humanos somos muito bons a normalizar as coisas, não é? A habituar-nos que certas coisas são assim e assumir que assim são. E veio trazer muita luz a estes temas, a tudo o que está envolvido com isto, trabalho, condições, como é que oferecemos melhores condições, melhores benefícios, quais são os modelos em que os fazemos, e o que é de facto o trabalho do futuro, não é? Porque é que é 9 às 5 ou porque é que é 9 às 6, qual é o sentido disto? E há imensas, estamos a redefinir toda esta noção, e portanto os investidores começaram a olhar para isto como, ok, saímos aqui de uma era muito de AI, blockchain, vamos tudo investir nestas coisas que são lindas e shiny, para, temos aqui uma que muitas vezes demora imenso tempo a ter retorno, não é? E que são práticas, e que é importante, mas demora imenso tempo a ter retorno, quando temos aqui áreas gigantes, literalmente o tamanho do mundo, com imensas coisas para ser resolvido. Portanto, isto são ciclos que acontecem, é normal, e daqui a uns anos voltamos aos mesmos temas onde estávamos anteriormente, e então nós até à última não queríamos muito procurar investimento, na verdade.
ambos temos experiência a construir startups e sabemos o que vem por trás disso. Portanto, é uma promessa, um investimento é uma promessa, não é dinheiro dado, é como ir ao banco, é em troca de algo, e portanto é uma promessa que é feita e é trabalho que tem que ser executado, e portanto há uma expectativa muito alta, e nós atrasámos sempre até ao máximo e levantar investimento para que pudéssemos construir sobre a nossa visão o máximo possível e colocar as peças em jogo para que conseguíssemos alcançar o que queríamos. E mesmo tendo atrasado, não é? Como estavas a referir, mesmo tendo atrasado este tempo todo e não tendo procurado este investimento, a verdade é que conseguiram bater um recorde de investimento com a vossa ronda, e também com a vossa avaliação, não é? Porque aqui o unicórnio é uma empresa que de repente passa a valer mais de 1.000 milhões de dólares, e vocês foram a primeira empresa com origem em Portugal, portanto cofundada aqui também por um português, a atingir esta avaliação mais depressa. Bom, como é que isto seria se vocês então tivessem andado a procurar investimento, não é? Porque tocas aí num ponto que eu também falo, escrevo no livro, que é esta questão do apetite dos investidores e a eventualidade até de haver aqui uma bolha, não é? De haver até empresas que estão sobreavaliadas, há muita expectativa sobre elas. Qual é que é a tua opinião sobre este tema? As bolhas são cíclicas, não é? Tem a ver com a quantidade de dinheiro disponível no mercado. É um bocadinho o apetite para o risco. Havendo dinheiro, havendo liquidez, o apetite para o risco aumenta. Também aumenta uma corrida, porque há mais investidores a querer a colocar esse dinheiro na rua, e portanto, naturalmente, as rondas de investimento vão aumentando, a velocidade com que acontece vão aumentando, e eventualmente, depois ou se materializam ou não. Agora, o final da bolha geralmente é ditado pelo o outcome, o rácio de investimento versus sucesso daquilo que foi feito, e o que é que foi desperdício e o que é que não foi. Teremos de ficar atentos, não é? Para o que vai acontecer nos próximos anos. Isso é sempre, é com tudo, não é só com as startups. As startups são empresas como outras quaisquer. A grande diferença é que o seu tempo de vida o tempo de execução é exponencialmente colapsado. Ou seja, há empresas que demoram 30 anos a alcançar algo, há empresas que no espaço de 2 a 3 anos alcançam o que essas empresas alcançam em 30 anos, e este é aquilo que tipicamente caracteriza as startups, é um investimento de alta velocidade, com risco grande, claro. E é tudo de alta velocidade, não é? O investimento ao crescimento, é o testar e errar e superar o erro, é tudo assim em alta velocidade. Mas voltando aqui também um bocadinho aos bastidores, não é? Aos bastidores destes milhões, quando há pouco falavas que isto não é aquela ideia nada cor-de-rosa que se possa ter sobre o que é lançar uma empresa. O que é que foi mais difícil? Quais é que foram as vossas principais dificuldades? Por exemplo, quando em plena pandemia tiveram este apetite dos investidores, não é? Tiveram aqui uma avalanche de se calhar de solicitações, e o que é que foi mais difícil de lidar neste processo? Bem, a pandemia criou aqui um ambiente muito mau, literalmente mau para todos, porque nós o mundo passou a ver-se forçado a trabalhar remotamente, ou uma grande parte forçado, e forçado por um tema extremamente negativo, sob pressão muitas vezes de ter a família toda em casa, eu estar aqui a trabalhar e ter o meu filho, ter o resto da família por aqui, temos problemas não é possível arranjar comida porque nos supermercados estava tudo maluco, e portanto isto são pressões negativas que acontecem muito, e é preciso contextualizar muito este tema. Sim, muitas empresas tornaram-se remote e isto foi um catalisador grande, certo? Mas este peso foi extremamente negativo para muitas empresas. Houve muita gente com burnouts e depressões, porque, quer dizer, extremamente natural, não é? Vivemos numa pandemia em que estamos todos fechados em casa e o número de mortes a aumentar diariamente sem grande sinal de melhorar. Foram 2 anos e ainda não saímos dela. Portanto, para nós o grande foco foram as pessoas, manter as pessoas o mais saudáveis possível em termos psicológicos, físicos também. Nós tivemos algumas iniciativas, inclusive demos a toda a gente da empresa um Oculus Quest, um dispositivo de realidade virtual
para que as pessoas pudessem interagir mais, pudessem fazer exercício físico dentro do seu próprio espaço, e todas as semanas tínhamos coisas novas, dinamizadas através da empresa, para ajudar as pessoas, de alguma forma, a tirar daí a mente. Em termos de investimento, nós nunca viajámos para lá nenhum para entrar em contato com investidores, fizemos sempre tudo através de Zoom, e temos literalmente os melhores investidores do mundo, e foram sempre pessoas muito extremamente pragmáticas, com quem tivemos sempre excelentes conversas, eu não conheço nenhum dos nossos investidores presencialmente, fisicamente. E como é que é lidar com esta pressão de ter os melhores investidores do mundo? Estou a usar palavras tuas. Como é que é lidar com esta pressão? Porque há uma pressão, não é? Há uma espécie de pressão invisível quando de repente se tem estes nomes e estes milhões de repente na nossa empresa. Eu costumo a brincar dizer que nós é que os pressionamos a eles. Tanto eu como o meu sócio somos pessoas extremamente ansiosas, no ponto positivo da palavra. Sempre vimos isto como aquilo que estamos a fazer hoje com o remote é uma parte muito pequena daquilo que queremos fazer. Temos ambições muito, 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 muito grandes, e sabemos exatamente o que fazer, quando fazer e onde é que queremos ir. E, portanto, são pessoas excelentes, os nossos investidores são pessoas excelentes, não é por isso que estão categorizados como uma das melhores empresas do mundo na área de investimentos. São pessoas espetaculares, com quem nós podemos conversar, debater, ter também alguma ajuda quando necessário, mas na verdade somos nós tipicamente a colocar a pressão sobre nós. Neste momento, desde que a Remote foi criada, a nossa sombra foi sempre o nosso maior arqui-inimigo, de certa maneira, porque sim, há competição, é claro, o mercado é muito, muito grande, mas nós sabemos exatamente aquilo que queremos e, portanto, não são propriamente os investidores que nos vão dizer aquilo que nós vamos fazer. São parceiros de trabalho, de negócio, que nos podem ajudar ou elucidar num tema ou outro, ou até abrir uma porta ou outra, mas não são eles que nos vão dizer o que é que vamos fazer. E se assim for, então estamos muito mal. Quantas pessoas é que a Remote já emprega atualmente? Até ontem, pessoas na Remote mesmo, éramos 532 pessoas. Em termos de, através da Remote, é sigiloso, não é um número que eu possa dizer, mas são dezenas de milhares. Ok, mas então estas 500, não é, que compõem a equipa de Remote, ou seja, que asseguram que tudo o resto funciona, já são muitas, devem estar então também espalhadas por muitos países. Quais são assim os sítios, os países onde há mais, onde têm mais pessoas? Porque vocês estão todos em Remote, portanto a Remote também tem. É a Remote, sim, exatamente. Nós estamos extremamente distribuídos. Há alguns polos onde há mais pessoas, Portugal, Holanda, Reino Unido, França, Estados Unidos, são Alemanha também, são onde estão os polos, onde há mais. Portanto, se formos a uma cidade rápida, podemos encontrar alguém da Remote facilmente, mas temos pessoas desde a Vila Nova da Baronia no Alentejo até ao Quirguistão, literalmente, em Bishkek, portanto estamos pelo mundo inteiro. E eu acredito que de repente ter 500 pessoas que dependem de uma empresa, não é? Portanto, que os seus rendimentos vêm do seu vínculo, não é? À empresa, também coloca aqui alguns graus de pressão e de responsabilidade, porque é tudo muito rápido, porque quando se contrata assim, sim, não é? De repente, em 2 anos, já se tem 500 pessoas de forma direta e de indireta há ainda mais. Como é que foi lidar com isto? Com de repente, ok, estamos a contratar e agora se calhar a responsabilidade aumenta um bocadinho, não? Digo eu. A responsabilidade, a maneira como eu sempre encarei isto foi, a minha responsabilidade perante as pessoas é individual, ou seja, eu sou responsável eu giro diretamente entre aspas, sou responsável por cerca de 200, 300 pessoas dentro da Remote, entre engenharia e operações, mas a minha responsabilidade é um a um. O que é que isto significa?
sim, aumentando o impacto é maior, não é? Em Portugal, se uma empresa como a Remote fechar, provavelmente são centenas ou milhares de pessoas vão para o desemprego. Não significa que não arranjem emprego logo a seguir, mas são um número muito grande de pessoas que vai para o desemprego. E, portanto, isto tem um impacto muito grande. E, na verdade, o que nós temos que contrabalançar é com o endgame onde queremos estar. E o que é que queremos construir com tudo isto e qual é a fundação, por mesmo com 500 pessoas, ainda é a fundação daquilo que será a Remote. Portanto, o jogo é sempre mais a longo prazo. Sim, é uma responsabilidade grande. Por vezes é difícil termos noção disso, do que isso é. Se calhar se estivesse num escritório onde entro e vejo um edifício grande, cheio de gente, talvez tivesse um impacto ligeiramente diferente, mas a verdade é que é apenas psicológico, porque não muda nada aquilo que nós temos aquilo que temos que executar. E o bem-estar que temos que garantir nas pessoas também. E era mesmo isso que ia perguntar. Percebi há pouco que houve aqui alguma preocupação com a saúde também mental e com o bem-estar das pessoas em pandemia, e a verdade também é que para haver este equilíbrio entre aquela sombra que há pouco falávamos, não é? A sombra da pressão, seja porque vem dos investidores ou seja porque vem de vocês, não é? Que é aquela pressão que vocês têm imposta sobre vós, ou seja, sobre esta responsabilidade. Como é que se garante aqui, como é que tem garantido aqui que este equilíbrio é saudável e que nada fica a ganhar uma proporção maior do que aquela que deve? Então, nenhum de nós na Remote é um gênio, ok? Nós não estamos aqui a criar rocket science nem nada transcendental. Na verdade, com a nossa experiência, nós já passámos por muitos sítios e sabemos, por vezes não sabemos o que fazer, sabemos o que não fazer, ok? Nós sabemos que criar uma empresa que cresce a esta velocidade, isto é como física. Nós, quando aumentamos a pressão, aumenta a temperatura, com o aumento da temperatura o material cede e parte. E analogamente os humanos são a mesma coisa, nós somos a mesma coisa. E a única forma de combater isto é ter uma estrutura, um suporte, uma integridade estrutural que aguente, portanto, esta pressão aumentada, continuadamente a aumentar. Nós, no dia em que criámos esta empresa, tanto eu como o meu sócio, decidimos que teríamos que ir a reger sobre valores humanos sobre os quais nós nos identificamos. Não é com lemas, com teorias de slogans, não funciona, nunca funcionou para nós. Somos pessoas extremamente pragmáticas, racionais, somos pais de família. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. O meu objetivo é ser feliz, quer que ele seja feliz, e o meu sócio tem 2 filhos também pequeninos e com o mesmo objetivo. E estamos a construir o futuro para eles. Como tal, é impossível para nós aceitar que como é que podemos ser hipócritas a criar um futuro melhor se não criamos uma empresa que o representa. E, portanto, a empresa tem que ser um espelho disto. E coisas tão básicas como nós colocamos desde o do primeiro dia, nós temos todo o nosso handbook, as nossas regras estão públicas em handbook.remote.com e nós colocamos 5 valores humanos à frente de tudo, sempre. Kindness não traduz muito bem para português, mas simpatia, acompanhamento e empatia, ownership, portanto, responsabilidade, ambição, transparência e excelência. Isto não são mantras, não é um culto, não é algo que nós fomos um dia para um sítio e escrevemos num papel, não. Isto é nada mais do que os valores com que nós nos regemos no dia a dia e de facto é um problema muito grande quando as empresas tentam ser mais do que o que são. Isto é um trabalho, não é uma família, não é. Há muito esta noção das empresas transplantadas dos Estados Unidos criar este ambiente de que isto é que é e agora a tua vida é isto. Não, isto é um trabalho, ponto final. E o que nós queremos é mudar um bocadinho o panorama do que é o trabalho também. E, portanto, foi isto que nós colocámos em prática e colocamos em prática todos os dias
e que obrigamos a que todas as pessoas que estão na remote o demonstrem, porque se não demonstrarem, a porta da rua é serventia da casa, porque não faz sentido, queremos criar um melhor para as pessoas quando não fazemos internamente. E tudo é possível, não estou a dizer que são as melhores pessoas do mundo que estão na remote, ou que a remote é um exemplo para as outras, não, mas aquilo que fazemos é dentro dos valores com que nos regemos. Isso significa que temos que lidar com as pessoas da mesma maneira, e durante a pandemia e durante este crescimento todo, há momentos muito difíceis para muita gente. Nós tivemos muitas pessoas a perder familiares para esta pandemia, infelizmente. Pessoas a perder os seus familiares, a perderem o seu trabalho, a pressão exagerada, o nosso crescimento que foi exponencial, e portanto tudo isto se torna uma tempestade perfeita, e é preciso que as pessoas, a parte do futuro do trabalho é com que as pessoas, em vez de viver para trabalhar, trabalhem para viver, e portanto tem que haver esta mudança, e isto foi uma das coisas que nós continuamente trabalhamos, e ajudamos também algumas empresas que vêm até nós e que nos perguntam como lidar com certas situações, alterações de cultura e tudo mais, e tem que haver aqui um pragmatismo em tratar das pessoas neste contexto. Sabes que a saúde, este aspecto da saúde mental das equipas, dos líderes também é uma coisa que indiretamente acabou-se por estar sempre presente nas histórias que fui contando, nas histórias deste livro, e também vamos ter aqui um dos episódios deste podcast só dedicado a esse tema. Convido-te a ouvir também, porque acho que vais gostar. Outro tema que também está sempre muito presente neste tipo de histórias, e que também de forma indireta se percebe bastante bem, espero eu, no livro Unicórnios Portugueses, é que isto de ter uma startup é muito por tentativa e erro, ou seja, esta ideia de que se chega lá com uma fórmula mágica ao primeiro dia e tudo corre bem, não acontece. Há muitas coisas que vão correndo mal pelo caminho. Com a remote acredito que também tenha sido assim. Claro. Quando olhas para trás, não é? Apesar de terem um tempo de vida relativamente curto, não é assim tanto, mas quando olhas para trás já há assim alguma coisa que hoje dizes, não devia ter feito aquilo assim, ou não devíamos ter feito aquilo assim, mas ainda bem que mudámos, ou mudámos a tempo, ou podíamos ter mudado mais cedo, já consegues tirar este tipo de conclusões. Sim e não, ou seja, se me perguntares se eu olho para trás e identifico erros, identifico, claro. Continuadamente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, quando são 2 anos, aquilo que distingue o sucesso, muitas vezes, do não sucesso é a velocidade com que reconhecemos os erros, nos adaptamos e melhoramos, não é? Às vezes também a densidade com que os cometemos. Agora, se os mudava, agora numa questão mais filosófica não acredito, acredito que as coisas são determinísticas e portanto nós fizemos algo porque algo nos levou, o conjunto de ações nos levou a tomar aquela atitude ou aquela opção, e portanto não há propriamente seres, mas a verdade é que todas elas fizeram parte do bolo que nos levaram aqui e que nos levam aqui. Há sempre lições a tomar. Uma das lições que eu mais tenho tido é que as pessoas com que nos rodeamos, que trazemos connosco, são 90% da solução para as coisas correrem bem. Talvez não 90%, mas pelo menos 70% são para as coisas correrem bem. E isso tem sido uma lição muito grande, e pelas quais estou muito grato de ter aprendido. Portanto, tudo isto faz parte do processo e é importante que vá acontecendo, é importante que os erros também vão acontecendo porque fazem o caminho, não é? Sim. São parte do processo. Tudo faz parte, não é? Se tivesses que definir estes bastidores dos milhões da remote, assim, numa pequena frase, como é que definirias? O que é que dirias? O que é que para ti é essencial transmitir sobre o behind the scenes de uma startup que está a crescer e que cresce a uma velocidade tão rápida? É essencialmente trabalho, é muito trabalho. Eu acho que também não há nenhuma startup que consiga ter algum sucesso sem trabalho, ou sem muito trabalho, vá. Porque de facto isto é um crescimento que demoraria 10, 20 anos, que está a acontecer em 2, 3, não é? E portanto é tudo à base muito de velocidade, de sermos rápidos, de sermos ansiosos, queremos executar, trabalho, há bastante dedicação,
Não significa com isto que se trabalhe 10, 15, 12 horas, 14 horas por dia, não apregoamos isso, muito pelo contrário, na empresa, mas tem que haver muita dedicação, e uma coisa é quando estamos com cabeça para trabalhar, outra não é. É quando não estamos com cabeça, então é melhor irmos fazer outra coisa qualquer. Isto é que também não temos horários de trabalho na empresa, e que de facto isso é o mais importante. Foi para nós sempre o mais importante, é perceber, no meio de tudo que está a acontecer, porque a todo momento, em qualquer empresa, não só em startups, há um turbilhão de coisas a acontecer, desde profissionais, coisas profissionais a coisas pessoais, e perceber de tudo o que é que importa. Simplificar é sempre a chave para tudo, e no nosso percurso tem sido isso. No meio da confusão, no meio de tanta coisa que está a acontecer, no meio de tanta coisa que queremos fazer acontecer, o que é aquilo que de facto importa. Se tivesses que deixar aqui 1 ou 2 conselhos para quem nos estiver a ouvir e a ler o livro também, espero, e que esteja agora no começo, ou que esteja até a ponderar, portanto, que esteja a ponderar, tenha uma ideia que ainda não saiu ali bem do papel, ou ainda não está assim tão materializada, como tu já estiveste também no início, não é? Essa fase, a essas pessoas que estão mesmo prestes a arrancar, ou que acabaram de arrancar, o que é que lhes aconselhavas? Aconselho a não embarcar em loucuras, ou seja, uma startup, isto não é um jogo. Há muita gente que encara isto da startup como, eu vou experimentar 3 ou 4 startups até dar. Não é assim que funciona. Portanto, pode ser 1000 e nunca darem absolutamente em nada. Portanto, é assim como qualquer outra empresa, assim como um café ou um restaurante, a razão pelas quais têm sucesso é porque estão a resolver um problema, oferecer algo que as pessoas querem e estão dispostas a pagar. Seja igual aos demais ou diferente, esta é a grande realidade. Estão a oferecer algo que as pessoas estão dispostas a pagar, ou resolver algo que ainda ninguém resolveu, ou que está pouco resolvido, ou que há ainda muito por resolver. Algo muito pragmático. Não é jogar ao jogo das startups. Sim, concordo que devemos correr atrás daquilo que gostamos, temos de ser apaixonados por aquilo que estamos a trabalhar, né, o tema que estamos a trabalhar, e isso é muito importante. Também já vi muita gente atrás de startups que não, a criar startups sem um mínimo de ambição ou sem um mínimo de paixão no olhar, e isso também não funciona, e acima de tudo muito pragmatismo, né? E não é preciso, para criar um excelente negócio com potencial para criar uma carreira e um futuro tranquilo para alguém, não é preciso ir buscar investimento. Não é necessariamente é preciso fazer as coisas, fazer uma análise, trabalhar com quem sabe, ou com quem se propõe a saber, e fazer tudo aquilo que está ao alcance. Eu acredito no futuro, a remote é só o início do futuro do trabalho, eu acredito, e no futuro do trabalho eu acho que todos terão direito e oportunidade para de facto dedicar-se àquilo que gostam, seja criar uma startup de tecnologia ou criar portões em madeira, e há um extremo valor em tudo isto, que é praticamente o mesmo, na verdade, e isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Hoje em dia há um shortage brutal de pedreiros, de pessoas a trabalhar na construção civil. Há falta de muito talento em muitas áreas, não é? Nós estamos com escassez de muita coisa, e é preciso ter essa visão, preciso ter essa mente aberta para tudo, não é? Espero que os nossos ouvintes e leitores do livro tenham gostado destes conselhos. Acho que há mais sobre a remote para ler, também convido as pessoas a isso, mas Marcelo, quero agradecer-te por teres vindo aqui conversar comigo. Também quero agradecer a todos os que nos estiveram a ouvir aqui no podcast dos Unicórnios. Os Unicórnios Portugueses é um livro editado pela Lua de Papel, do Grupo Leia, e já está à venda online e nas livrarias de todo o país. Obrigada, até à próxima. Obrigado.